Olá pessoal, aqui é o Vitor e infelizmente o vídeo de hoje eu não consigo fazer com o humor tradicional que você vê por aqui. Hoje a gente está se despedindo do Silvio Santos e para quem é das gerações mais novas, que talvez não tenha visto o Silvio Santos na ativa, não sabe exatamente quem é Silvio Santos, apesar de ter vídeos, apesar de ter filmes até que retratam a carreira do Silvio Santos. Mas o Silvio Santos é um ícone nacional, ou era um ícone nacional, infelizmente nos deixou hoje. Silvio Santos estava internado, vítima de um H1N1, que é uma gripe, né? Mas para quem tinha 93 anos passa a ser um pouco mais complicado. Eu sei que ele já está fora da TV há alguns anos, o pessoal sente a falta do Silvio Santos. Então o Silvio Santos era um camelô. Por que o Silvio Santos conseguiu se erguer tanto na vida, saindo de camelô para um dos maiores empresários do Brasil e talvez do mundo? Esse cara é muito resiliente. O Silvio Santos, eu lembro que quando eu era criança, assistia o SBT. SBT é uma das empresas do Silvio Santos, né? O Silvio Santos tinha várias empresas, então no SBT a gente enxergava ali que era o segundo lugar, nós sabíamos que o SBT era sempre o segundo lugar comparado com a Globo. O SBT tinha muito menos orçamento, o SBT era muito mais galhofa. O Silvio Santos é um ícone para nós porque eu lembro que ele estava sempre de bom humor, independente se a televisão estava ruim ou estava boa. Uma vez sequestraram a filha do Silvio Santos. Eu lembro que quando acabou o sequestro, ele foi para a televisão falar de uma forma muito sábia. Ele não foi ali esbravejar, ele não foi acabar com o bandido, ele não queria destruir tudo, ele não estava revoltado com a sociedade, ele era realmente muito sábio. Então tem vários episódios interessantes sobre o Silvio Santos. Outro dia eu vi num podcast que nessa época do sequestro, ele estava tentando organizar a Casa dos Artistas, que foi um dos maiores programas de reality show do Brasil na época, e que deu muita audiência, e era do lado da casa dele. E ninguém queria que o programa fosse revelado. E era interessante que todo mundo estava perto da casa do Silvio Santos, tinha polícia, porque teve uma época do sequestro que as pessoas estavam ali cercando a casa dele porque o sequestro estava ocorrendo dentro da casa dele. O bandido voltou para a casa dele, ele teve que aturar esse bandido lá por um bom tempo. Parou o Brasil nessa época, eu lembro que eu era criança, era adolescente, e o Silvio Santos tem muita história para contar. O Silvio Santos é um ícone, gente, na área do empreendedorismo, não só na casa das pessoas. A minha mãe deve lembrar com muita nostalgia do Silvio Santos, todo mundo deve lembrar do próprio SBT, mas é porque ele era um cara muito resiliente, era um cara que fazia tudo de bom humor, era um cara que ele conseguia empreender, conseguia enxergar, era um cara visionário. Tudo que você enxerga hoje sobre diversidade, sobre inclusão, o Silvio Santos foi um dos primeiros a colocar, por exemplo, a Vera Verão para trabalhar. A Vera Verão era um personagem travesti, acho que esse é o termo certo, tá, gente? E isso na década de 90, início dos anos 2000. Então hoje as pessoas são orgulhosas, né, de ser inclusivas, de colocar pessoas subrepresentadas para trabalhar, e o Silvio Santos já faz isso há muito tempo. O Silvio Santos era um cara visionário, ele conseguia ser o primeiro lugar, tá ali na cola da Globo com muito menos orçamento, era um cara resiliente, era um cara família, e é um cara que trazia alguns valores importantes para nós. Nos últimos anos o pessoal começou a reclamar bastante das atitudes dele na televisão, mas a gente sabe que a pessoa, quando vai ficando mais velha, né, ela perde um pouco dos escrúpulos, ela começa a falar umas besteiras. E eu acho que nada disso apaga o ícone que o Silvio Santos foi. Ele é, de fato, um ícone do empreendedorismo para nós. Aprendi muito com o Silvio Santos de ser resiliente, de ser sábio, de entender as dificuldades, de estar sempre de bom humor. E Silvio Santos, vá com Deus, vá em paz. Você será sempre lembrado por nós brasileiros, tanto no empreendedorismo como nas nossas casas. Você trouxe muita alegria para nós.